Boa tarde. Então, professor, não. antes da gente começar a aula, eu acho que a Leslie tem uma coisa para falar para você. Pois não, Leslie. Na questão 2 da lista, que foi a única que você não tirou do livro do Roussi, eu acredito que encontrei um contra-exemplo. Acho que está faltando alguma hipótese no enunciado. Deixa eu ver. Eu consigo achar a questão do... Espera um instante. Se a região convexa é limitada em Rn, mostre que f de C em R, f de x igual a distância de x até o bordo de C, uma função convexa. Qual é o contra-exemplo? Eu pensei em C como intervalo aberto de 0 até 2 nos reais. Daí toma lambda igual a 1/3, x igual a meio e y igual a 3 meios. Daí, calculando, eu cheguei que se f fosse convexa, então 5/6 seria menor ou igual que 3/6. Não, peraí, mas, de novo, se a região convexa é limitada, você pegou o intervalo aberto 0,2. 0,2. Isso. A distância de x ao bordo de ômega é uma tendinha. Ela vale 1 no ponto 1, e aí são duas retas. Isso aí é uma função convexa. Ah, não. Desculpa. Isso é uma função côncava. Tem razão. Meu enunciado está... eu deveria ter colocado menos a função de distância convexa. Isso é verdade sempre. Eu só estou com o sinal errado. Entendeu? Peraí, professor. Então é Professor, menos eu essa... fiquei um dia inteiro tentando resolver essa questão. Não, Não consegui. o exemplo da Leslie é claríssimo, né? O ponto é a função, tá certo? A concavidade está virada para baixo, mas está sempre virada para baixo. Do jeito que eu formulei a função de distância. De fato, o que eu queria era menos a função de distância, né? Então menos essa distância, né, professor? Menos a distância. Okay. Menos a distância é convexa. Uhum. Então, tem como dar alguns dias a mais para fazer? Pode, mas... eu não vou... eu cometi um erro no enunciado da questão, eu não vou tirar ponto por você ter se confundido, ou você, não sei lá o que você fez, né? Mas tudo bem. Não, o ponto é que você quer fazer o problema, né? O ponto é que, do jeito que está anunciado, você fica perdido aí e não consegue fazer o problema. Então, para poder fazer o problema, colocar menos a função de distância, né? A desigualdade que vale, isso não é difícil, esse problema não é difícil. A desigualdade que vale é uma desigualdade para o outro lado. É exatamente a desigualdade da convexidade, só que com a desigualdade virada ao contrário, né? Então, Professor, então é f de x menos distância de x até a fronteira, é isso? Isso, essa é a convexa. Uhum. Tá, ok. Tá bom. Então, se quer dar mais um dia para você para fazer, tá, pode ser. Me entrega até sexta, tá bom? Ok, obrigada, professor. Obrigado, Leslie. De nada. Bom, então, o exercício. Alguém fez? É facinho, né? É mais voltar à definição do que é gradiente e a regra cadeia, né? O ponto né, chama R de T
essa reta P mais AT, né? Uma reta no espaço, a reta no Rn, que em coordenadas é P1 mais A1, T1, mais A1T, P2 mais A2T, Tpn mais ANT. Toma G de T a função f de R de T. Tá? F é uma função de Rn em R diferenciável, tá certo? Então, quando você calcula ela nos pontos dessa reta, vai te dar uma função da reta na reta. Então, G de T é uma função da reta na reta, a função do cálculo 1. Então, calculando a derivada dessa função, tá? Pela regra da cadeia, ela vai te dar as derivadas parciais, df dx1 e R de T, vezes a derivada da primeira componente. Repara, todas as componentes dependem de T. Né? Então, a df dx1 vezes a derivada da primeira componente em relação a T, mais df dx2 em R de T, vezes a derivada da segunda componente em relação a T, etc. Tá? Isso aqui, a derivada de cada uma dessas P1 mais A1T, com relação a T, é A1. Derivada de PJ mais AJT, com relação a T, simplesmente AJ. Então, você tem as derivadas, A1 até AN, vezes a soma da derivada parcial, df dxi, vezes o AI, que no fundo é esse produto escalar, df dx1, que é o vetor gradiente, tá? É escalar o vetor A1 até AN. O que é isso aqui? A escalar gradiente de f, né? Nos pontos da R de T. E eu estou dizendo que isso aqui, né? Claro, né? Por hipótese, acho que a escalar gradiente de f é 0. Tá? Então, né? Então, essa função g que eu comecei, g de t, que é a composta de f com r, é constante. Se a função derivada é 0, né? Em todo ponto, ela é constante. Né? Portanto, se a g é constante, isso quer dizer exatamente que a f é constante em cima daquela reta. Tá? Perguntas? Bom, agora, seguindo com a teoria. Tá? Seja ômega um aberto, F de ômega em Rm. Tá? Então, o próximo passo é estender eu vou falar um pouco sobre, né, a definição do que é essa função C1. Tá? Seja F ômega sub de Rn em um aberto, F de ômega em Rm, eu vou dizer que F é C1 em ômega, se ela é diferenciável em ômega, e a derivada, que é uma função que eu estou denotando por F', que vai de ômega nas transformações lineares de Rn em Rm, se essa função for contínua em ômega. Né? Lembra, L de Rm em Rm é um espaço fatorial de dimensão finita, dimensão de fato n mais n, né? Que tem mais de uma maneira de fazer uma norma, mas uma norma padrão é você representa a transformação linear na base canônica de Rn em Rm e pega a norma, né, a norma padrão da matriz resultante, da matriz que você obtém. Tá? Então, o ponto eu estou dizendo que a função é C1, se ela é diferenciável, e a derivada dela, essa essa aplicação de ômega nas transformações lineares de Rn e Rm for contínua. Tá? Então, a coisa óbvia, se eu quero saber se uma função é C1 ou não, tá certo? Por exemplo, né, calcular todas, quer dizer, eu calculo todas as derivadas parciais de primeira ordem, tá certo? E verifico cada uma daquelas derivadas parciais, dfi, dxj, que são, né, n vezes m, são os coeficientes. Se eu expresso a matriz de derivada na base canônica, são os coeficientes daquela matriz, eu verifico cada um daqueles coeficientes é contínuos em ômega.
Tá? Isso é uma maneira de descobrir se a função é C1 ou não. Todas as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas no domínio. Tá? Existem, são contínuas no domínio. Isso porque, lembra, né? Eu já mostrei que diferenciabilidade, tá certo? É uma consequência desde que você esteja falando de um aberto, diferenciabilidade, a existência das derivadas parciais, tá certo? No domínio inteiro implica a diferenciabilidade. Bom, aqui um teorema, né? Uma aplicaçãozinha do conceito de convexidade junto com o que a gente acabou de fazer, junto com a introdução dessa noção de ser C1. Tá? Então, seja ômega um aberto convexo e f de ômega em R uma função convexa, com derivadas parciais em todos os pontos de ômega. Então, f é C1. Tá? Então, só fixa bem a diferença disso porque a gente está dizendo. Tá? Eu não estou supondo que a tua função, eu não estou supondo que a derivada é contínua. Tá? Eu estou ganhando isso de graça. O que eu estou observando é que uma vez que eu tenho as derivadas parciais em todos os pontos, e que, portanto, a função é diferenciável, né, em todos os pontos, a continuidade da derivada vem de graça. É consequência da convexidade, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, vamos olhar como é que demonstra isso. Bom, então, primeiro, né, só lembrando, né, convexidade significa que a f de lambda y mais ou menos lambda x é menor ou igual que lambda f de y mais ou menos lambda f de x para qualquer x, y e ômega, lambda no intervalo 0, 1. Tá? Ponto. Então, isso é só lembrando o que quer dizer a convexidade nesse contexto. Agora, pega um compacto, né, em ômega. Isso aqui é uma notação. K, subconjunto de ômega, significa K, um compacto subconjunto de ômega. É o que essa notação representa. Eu sei que existe um delta, tá certo? Tal que x mais S é I pertence a ômega para todo x no compacto. O ponto é, se eu estou dando um compacto, o segmentozinho x mais S é I está todo dando compacto se o S for suficientemente pequeno. Tá? Tanto S positivo quanto negativo. Então, todo o segmentozinho na direção aí contido dentro do ômega. Não contido dentro do compacto, contido no ômega. Tá? Então, dito isso, então eu posso dizer que, olha, f de x mais lambda S menos f de x é menor ou igual, né? E aí eu estou usando essa desigualdade, tá? Quer dizer, o ponto é, eu estou usando essa desigualdade, né? Para dizer que o f de x mais lambda SI é menor ou igual que f de x, se você for olhar, f de x mais lambda vezes isso aqui, que exatamente f de lambda f de SI mais 1 menos lambda f de x. Tá? Então, isso aqui é simplesmente reescrevendo a desigualdade, reescrevendo essa desigualdade, tá? No segmento x mais lambda SI, x até x mais lambda SI. Tá? Então, você ganha isso. Se você toma o limite quando o lambda tende a 0 mais, agora, o lado de cá não depende de lambda. Tá? Então, você toma o limite quando o lambda tende a 0 mais, isso aqui não muda, e aqui você ganha a derivada direcional, né? F' em SI. Tá? Com F' em SI, tá? Portanto, F' em SI, tá? É menor ou igual a isso aqui, tanto o gradiente de F em X, né? Mandando lambda para 0, né? Esse aqui é o gradiente de F escalar, lambda SX. Então, o gradiente, desculpa, né? Mandando S para 0, isso aqui é o gradiente de F em EI.
né? É o gradiente de f, é o produto escalar do gradiente de f na direção aí. Ó. É a derivada direcional de f com respeito a i, que é o gradiente de f em x escalar aí. Eu descobri que isso é menor ou igual a f de x mais si menos f de x. Tá? Você troca s por menos s, você ganha essa desigualdade aqui. Você faz o mesmo argumento com s menos s, portanto, você vai de x menos si para x, tá? Você ganha essa desigualdade, que a gradiente de f aí está entre f de x menos f de x menos si sobre s e f de x mais si menos f de x sobre s. Tá? Bom, então, supõe que f não é C1. Tá? Então, existe uma sequência xk convergindo a um x. Existe um x0, uma sequência xk, e um epsilon positivo com xn, com xk convergindo a x0, e o gradiente de f em xk menos o gradiente de fx0 maior que epsilon em valor absoluto. Isso aqui um longe do outro. Tá? Pega K o compacto, x0, x1, tal, isso é sequência, conjuntando o limite vira um compacto. Tá? Se S módulo S menor que epsilon sobre 2, e K é extremamente grande, xk mais ou menos S é 1, o S é I, está em ômega. Tudo bem. Para todos os I's. Né? F é contínuo em ômega, portanto, o gradiente de... F é contínuo em ômega, portanto, o gradiente F xk escalar aí é limitado. O ponto é, eu estou usando essa desigualdade aqui, tá? O gradiente de f xk é ilimitado, isso aqui porque a f é contínua, eu fico com s fixo, essa função e essa são limitadas, então a coisa inteira é limitada, portanto o gradiente de f em x é limitado, tá? Passou a subsequência necessária, o gradiente de f em xk tende, uma sequência limitada, passou a subsequência necessária, o gradiente de f em xk tende a algum vetor u. Tá? Então, agora você toma o limite quando s tende a zero aqui. Tá? O que você ganha? Você ganha o limite, desculpa, quando o k tende para infinito aqui. Tá? O gradiente de f xk converge a u, tá? Escalar é i, isso aqui está contido entre f de x0 menos f de x0 menos si sobre s e f de x0 mais si menos f de x0 sobre s. Tá? Isso porque a f é contínua. Portanto, o xk tende para o x0. Tá? E o f de xk tende a f de x0, o f de xn mais etc. Tá? Agora, aqui você toma s indo para zero, tá? E você descobre que o gradiente de f em x0 tá? É igual a u. Então, veja, eu estou dizendo que o gradiente de f de xk tende a u, o gradiente de f de x0 é u, tá certo? Portanto, essa afirmação aqui é falsa. O gradiente de f de xk tem que se aproximar do gradiente de f de x0, não pode ser maior que epsilon para qualquer k. Tá? Então, isso é contradição, e a contradição veio do fato que eu estou assumindo, né, que f não é C1, que, portanto, essa função não é contínua, que f não é contínua. Tá? Pergunta. Professor, só não entendi qual foi a última palavra que o senhor escreveu ali. Gradiente da f de x igual a 1 com o quê? Contradição. Contrádio. Ah, contradição, é isso? Uhum. Tá, ok. Tá? Então, isso aqui não é que eu vá usar isso aqui particularmente, ou que seja um teorema particularmente útil, isso aqui é mais uma aplicação do conceito de convexidade para demonstrar um negocinho sutil, bastante sutil até, tá? Uma propriedade razoavelmente sutil dessa relação de diferenciabilidade com C1. O fato é a distância entre a função ser diferenciável em todo ponto e ser C1 é pequena. Tá? Digamos, você precisa ser razoavelmente esperto para achar um contra-exemplo de uma função cuja derivada que é diferenciável em todo ponto, mas cuja derivada não é contínua. Então, você precisa de uma certa esperteza. O ponto é a convexidade. Então, em particular, uma coisa que você está vendo aqui, que os contra-exemplos, quer que sejam eles, certo?
vão depender de funções que não são nem sequer localmente convexas. Você vai ter que fazer uma coisa mais espertinha. Tá? Perguntas? Tá, ok. Bom, antes de eu seguir em frente, Luiz, você tinha uma apresentação para fazer? Eu estou fechando esse capítulo. Hein, Luiz? Luis, profesor, está... Sim? Você tem uma apresentação para fazer? Ah, sim. Sim. Agora é a hora. Ok, ya. Deme un instante, lo voy a mandar aquí. Eu tenho que dar permissão para você de share. Pronto. Então, quando você quiser share. Preciso do teu som. Você ligar o microfone, Luiz. Ok, el lema 421. Sí, me dice que si tengo una función convexa, en realidad es como generalizar esa definición, ¿verdad? Para el caso es donde la suma de todos los positivos que están entre 0 y 1 me da 1. Entonces, como estamos generalizando para n, es aplicar inducción, en realidad sobre k, porque es como su índice k. Vale, aplicar inducción. Entonces, lo primero que hago es verificar que se cumple para k igual 3, ya que con 2 es la definición x1, x2. Entonces, voy a verificar que se cumple para 3. Tomo 3 elementos del conjunto y 3 elementos entre 0 y 1. Para que la suma de ellos me dé 1. Entonces, este numerito, lambda 2 sobre lambda 2 más 3, está entre 0 y 1. ¿Sí? Lambda 2 menor que lambda 2 más lambda 3. Bueno. Y bueno, como es convexo, ya que tengo x2 y x3, entonces la suma de estos vectorcitos, ¿cierto? Está en A, ¿cierto? Por la convexidad de A. ¿Sí? Y casualmente esta suma, las cuentas nos dan que este vector
que obtenemos es lambda 2 sobre lambda 2 más lambda 3 por x2, también está, es la sumita. Bueno, ahora hago las cuentas. Utilizo el hecho de que f es convexa. Como f es convexa, se tiene la desigualdad. Listo. Esto lo voy a utilizar hoy. Ahora, listo. Lambda 1 está en 0, 1. Pero ¿qué es lambda 1 menos 1? 1 menos lambda 1, lambda 2 más lambda 3. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, este vector ya está en A. Entonces, este, lambda 1x más 1 menos lambda 1 por este vector que está en A, cae nuevamente en A, por la convexidad de A. ¿Cierto? Ahora aplico. Listo, hago las cuentas. Entonces, ¿qué es f evaluada en este vector? ¿Cierto? F evaluado en este vector, primero, por lo que tuve anteriormente, por la convexidad de f, me queda que es lambda 1 evaluado en f de x1 más 1 menos lambda 1 evaluado en f de este vector. Pero ya nosotros aquí atrás tenemos que este, aquí, esto es menor o igual que lambda 2 sobre lambda 3, lambda 2 más lambda 3 por f, evaluado en f de x2 más lambda 3 sobre lambda 2 más lambda 3 evaluado en f de x3, ¿cierto? Entonces, listo, aquí tengo la desigualdad. Obtengo esta desigualdad, ¿vale? ¿Y qué es 1 menos lambda 1? Es lambda 2 más lambda 3. Entonces, todos estos coeficientes se cancelan y obtengo la desigualdad que quería, que lambda 1 f de x1 más lambda 2 f de x2, ¿sí? Es más lambda 3 f. Es decir, que cuando yo evalúo la función en este vector que cae en A, tengo la desigualdad que deseo, ¿sí? Es decir, que se va a cumplir para el caso k igual 3, ¿sí? F es convexa. Bueno, listo. Voy por inducción. Ahora supongo que se cumple para acá, ¿sí? Suponemos, hipótesis de inducción se cumple para acá. Vamos a verificar que se cumple para acá más 1. Entonces, para nuestra hipótesis de inducción, bueno, entonces doy mis vectores. Los k más 1 vectores que están en A y los lambda 1 números enteros positivos que están entre 0 y 1. Tales que la suma de ellos, hasta k más 1 de 1. Vale. Entonces, ahora, para cada i, aquí, que esté en K, lambda sub i sobre lambda va a estar en 0, 1, donde ese lambda va a ser la suma de los lambda sub i. Aquí, sí, listo. Sí. Donde ese lambda es la suma de los lambda sub i. Aquí, tengo un instante, profe. Aquí voy a hacer. Aquí me percaté de una pequeña cosita. Listo. Esta no es. Vale. Bueno, allí, sí, pequeño error, así me pasó. Bueno, ahora, ¿qué da la suma de los lambda sub i sobre lambda? ¿Qué da esto? ¿Cierto? Entonces, como cada uno de los lambda sub i está en lambda y esta suma da exactamente 1 por la hipótesis de inducción, tenemos que se cumple la desigualdad. Y estos k vectores que están en A, ¿sí? Con estos k vectores y esta suma que da 1 por la hipótesis de inducción, tenemos que se satisface la desigualdad. Es decir, que tenemos que la suma de los lambda sub i, k sub i de estos vectores, este vector está en A y esta desigualdad se tiene por la hipótesis de inducción. Vale. ¿Sí? Esta suma da 1. Entonces, estos k más 1 están en A por la hipótesis de inducción. Este cae en A y la desigualdad se tiene. Vale. Hipótesis de inducción. Listo. Pero ¿qué es lambda menos lambda sub 1? ¿Qué es lambda? ¿Qué es lambda? Resulta que lambda, aquí voy acá arriba. Listo. Resulta que la suma hasta lambda sub k más 1 es 1. Entonces, ¿qué es 1 menos lambda sub k más 1? Es lambda, que es la suma hasta k de lambda sub k. Y esto cae en 0, 1. Nuevamente, utilizo el hecho de la convexidad, ¿sí? Y dado que este vector está en A, este está en A, y el vector xk más 1 también está en A por la convexidad de A, para este lambda, el vector lambda
bueno, esto se me hace difícil así, era como llamarlo, darle un nombre, Y, vamos a llamar este vector Y. Lambda Y más 1 menos lambda X más 1 está también en A, entonces puedo evaluar, no hay ningún problema en evaluar la función en este vector que está aquí. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto que está aquí es exactamente este vector, ¿sí? Que está en A, este que está aquí. Este vector cae en A por la convexidad de A, ¿sí? O sea que no hay ningún problema en evaluarlo, ya que este está en A por mi hipótesis de deducción y este está en A. O sea, no hay ningún problema en evaluarlo. Y resulta que exactamente este vector es el vector que está aquí, ¿sí? Ahora, por nuestra hipótesis de inducción, como F es convexa, obtengo que F va a ser menor o igual que este vectorcito multiplicado por lambda evaluado en este vector más 1 menos lambda evaluado en el vector F de Xk más 1, ¿cierto? Por la convexidad. Pero, listo, ya esta desigualdad la tenemos por hipótesis de inducción. Esto va a ser menor o igual, por lo que vimos anteriormente, lo que está aquí. Este F evaluado en este es menor o igual que esto, por hipótesis, por lo anterior, por lo que mostré ahorita. Entonces, obtenemos que lambda por la suma de este número, se me hace difícil, sumatoria lambda sub i sobre lambda, evaluado en F de X sub i, menos 1 menos lambda es menor o igual que F, evaluado en el vector Xk más 1, ¿cierto? Pero ¿qué es exactamente esto? Esto es exactamente la suma de los lambda sub i, de los F de X sub i. Este lambda con este lambda se van, y 1 menos lambda, que es lambda K más 1, ¿sí? Entonces me queda que F evaluado en este vector es menor o igual que la suma de los lambda sub i evaluado en cada vector F de X sub i, que era lo que quería mostrar. Como lo mostré para K más 1, se tiene para todo K. Muito bom. Obrigado, Luiz. Ok. Devolve o share, quer dizer, eu cancelo o sharing para eu poder retornar aqui na aula. ¿Cómo? ¿Cómo? Tudo bem. Pronto. Voltou aqui no meu share. Então, Luiz, eu te dou o crédito completo pela muito bom, ótima apresentação. Tem alguma pergunta, por sinal? Eu devia ter aberto a pergunta, não tem? Se não tem, boa apresentação. Professor, Pois não. eu gostaria, assim, antes de provar desigualdade, prova que aquele somatório, eu acho que antes de provar desigualdade, a gente tem que provar que aquele somatório no argumento de F pertence ao domínio de F, né? Ele É claro que, assim... Ele argumentou por convexidade. Ele argumentou por convexidade. De fato, ele argumentou dentro da demonstração, dentro da parte de indução. Não, é claro, isso sai como consequência da demonstração, mas eu acho que só tem sentido a gente escrever aquela desigualdade se a gente já estiver pressupondo de antemão que aquele somatório pertence ao domínio de F. Mas isso sai como consequência da demonstração, eu sei. Por la convexidad de A. Por eso cada vez puedo evaluar en cada vectorcito. Eu entendi isso assim também, que a demonstração por indução demonstra ao mesmo tempo que aquela combinação linear está dentro do A, por convexidade de A, e, né, demonstra a convexidade, demonstra a desigualdade que você quer, né? Quer dizer, mas, tá bom, é justo, poderia ser apresentado de outro jeito. Profe Milton, yo tengo una inquietud, profe. En la lista de ejercicios, hay un ejercicio que habla sobre la imagen cerrada, ¿sí?
yo estaba viendo, yo vi un curso, en el curso de topología, yo lo vi en verano este año. Y en ese, exacto, Qual é o el exercício? ejercicio 3, Sim. bueno, sino que yo tenía varias formas de hacerlo. Entonces, como en realidad yo me puse a pensar, o sea, me puse a analizar que esto como tal, esta propiedad también, mejor dicho, estas propiedades de continuidad casi en su mayoría, algunas son casos generalizados de la misma topología. O sea, se generalizan, son propiedades topológicas prácticamente. Entonces, esta propiedad que yo estaba viendo aquí, esta propiedad también hay un caso generalizado en topología. Pero aquí, como aquí estamos hablando con espacio R, estamos trabajando con R, espacios vectoriales, pero acá esto es un espacio topológico en realidad también. Aquí daban el mismo caso donde X y Y la hablaban sobre el espacio producto, la topología producto, espacio producto, y me garantizaban de que este que estaba aquí era un compacto. Entonces, la única manera que yo podría obtener dicho compacto, la f de x a y. Sí, ese es el caso general de sí, este caso general obtenía la demostración de este. Esta de aquí. Entonces, como esta función es como que es acotada, yo enseguida puedo obtener este compacto. Vale, o sea que esa sería la hipótesis. ¿Podría meterme por allí también, prof? Utilizando ese caso general de topología. Quer dizer, não era essa a intenção, mas, em princípio, Sí, sim. sí, porque yo estaba viendo, bueno, necesitaba mi conjunto compacto, entonces, pero ya yo necesitaba mi conjunto de llegada, lo restringía porque la función es acotada, entonces como es acotada, ya la puedo meter en un compacto y ya quería mi compacto donde la función llega, la imagen. Para que satisfaga la hipótesis general esa de ese caso topológico. Pero yo haría la demostración entonces mirándolo por topología y argumentando que la función es acotada, entonces la puedo meter en un compacto de la imagen. O sea que la función iría del conjunto de Rn a un subconjunto compacto de Rm. ¿Sí? ¿Podría? Bom, vai depender de como é que você arrumou os detalhes, mas... Ah, sí, sí. Tá bom? Sí. Ok. Mais alguma pergunta? Ok, deixa eu voltar lá para onde eu estava. Bom, agora eu estou mudando de assunto. Quer dizer, isso aqui, com isso aqui eu fechei o capítulo 3. Depois, mais para frente, eu vou dar uma lista de exercícios referente ao capítulo 3. Capítulo 3 não, né? Esse capítulo de diferenciabilidade, né? Então, agora eu vou começar a falar num capítulo sobre curvas no RN. Tá? Então, então, mudando bastante o assunto. Então, bom, pega aí o intervalo na reta, tá? E gama, uma função de RN contínuo, tá? A gente vai dizer que gama é uma curva em RN. Vamos dizer que gama não, que a imagem desse gamazinho do intervalo é uma curva no RN. Então, a curva no RN é a imagem do segmento I, tá? E que a função gama, que vai de I no RN para essa imagem, é uma parametrização da curva. Tá? Então, a gente tem uma curva, que é um objeto geométrico, tá? E tem uma parametrização que você escolhe uma forma, né, de percorrer aquela curva colocando o parâmetro no intervalo. Tá? Se o I é um intervalo fechado, AB, então os pontos gama A e gama de B são as extremidades da curva. Então, uma curva, em princípio, é um troço que vai de um ponto a outro, tá certo? Se o intervalo de definição que for fechado. Tá? Se a curva é injetora, tá? Em AB, eu digo que a curva é simples, tá certo? Uma curva simples, uma curva que não tem uma interseção. Então, isso aqui, esse desenho aqui é um contra-exemplo. Isso aqui é uma curva simples, mas essa aqui não é. Tá?
porque tem dois pontos, dois valores diferentes de I que vão parar no mesmo ponto no R2. Tá? Então, isso aqui não é uma curva simples, mas essa aqui é. Tá? É uma curva fechada, é uma curva, né, que as extremidades são as mesmas, então você começa e termina no mesmo ponto, tudo bem? Tá? E eu vou dizer que uma curva fechada simples, e aí simples eu tenho que dizer que ela é injetora no aberto, A fechado em B, tá? Eu vou dizer que uma curva desse jeito chama uma curva de Jordan. É uma curva que ela é fechada, tá certo? Aí ela só tem ela não tem autointerseção desde que você restrinja ao intervalo I aberto em A, fechado em B, né? Porque é claro que se a curva fechada, a gama de A é igual à gama de B, tá? Mas eu não tenho mais nada em termos de autointerseção. Então, isso é uma curva de Jordan. Tá? Então, pronto, né? Tem sua terminologia. Tá? Agora, pega uma curva gama de I em Rn. Tá? Eu vou vou tentando definir o que é o comprimento dessa curva. Tá? Então, a primeira observação é que se você pegar uma partição do intervalo I, tá certo? E pegar a norma de gama de TI menos gama de TI menos 1, você vai dar uma gama de TI menos 1, são distância euclidiana, de um ponto a outro na curva. Então, você faz uma partição TI, você está, no fundo, aproximando a tua curva para uma poligonal e dizendo, olha, o comprimento da curva é aproximado pelo comprimento da poligonal. Isso aqui tem uma vantagem, pensar nesses termos para aproximar o comprimento da curva, é que os refinamentos, se eu pego a partição e refino, tá? Eu estou juntando mais um ponto aqui, e a isósceles triangular de graça te diz que, ao refinar, eu estou aumentando o comprimento, estou aumentando o comprimento da aproximação. Então, de alguma maneira, refinamentos sucessivos de uma aproximação de comprimento via uma partição assim, tá certo? Os refinamentos sucessivos são monótonos. Tá? Bom, tá bom. Então, eu vou definir uma curva como sendo retificável se existe uma grande constante, tal que essas somas das poligonais, né, obtidas pela curva, tá certo? São limitadas por uma certa constante que não depende da partição. Para qualquer partição é a mesma constante. Tá? Então, isso quer dizer ser uma curva retificável. E, nesse caso, quando a curva é retificável, eu defino o comprimento da curva como se a medida, aqui no caso, se M é D, medida da curva gama, tá? É o sup sobre todas as partições desses comprimentos de poligonais. Tá? Então, isso aqui é uma definição, digamos assim, uma definição correta, tá certo? De comprimento de curva, em que não se faz nenhuma menção de como regular essa curva. De fato, isso aqui pode ser uma curva contínua qualquer. Tá? Faz sentido você se perguntar o comprimento da curva e, bom, curva retificável uma curva retificável simplesmente dizer que ela tem um comprimento finito, né? E aí tem uma observação clássica, tá? Que curvas não retificáveis são coisas que acontecem, que aparecem na natureza de maneira interessante. De fato, curvas retificáveis são ótimos, né, é o que a gente quer para fazer cálculo, tá? Mas curvas não retificáveis são coisas que aparecem na natureza de maneira bem interessante. E isso aqui por exemplo, é a resposta a uma pergunta clássica, né? Que o cara chamado Mandelbrot fez muitos anos atrás, nos anos 80, eu acho que ele publicou um livro em que a primeira frase é: qual é o comprimento da costa da Inglaterra? Né? Então, você tem a costa da Inglaterra, o que quer que seja ela, e você quer saber qual é o comprimento. Então, como é que você faz para medir o comprimento da costa, de uma costa oceânica? Tá? Você sai medindo, né? Você sai botando pontos onde a água se encontra com a terra, você coloca um ponto, depois você anda um bocado, bota um outro ponto, mede a distância.
coloca outro ponto, mede a distância, coloca outro ponto, mede a distância. Você pode fazer isso com as distâncias entre os marcadores de diferentes tamanhos. Se fizer com diferença de 10 quilômetros, tá certo? Você elimina alguns detalhes. Se fizer uma diferença de 1 quilômetro, aparece mais detalhes. 100 metros, mais detalhes. 10 metros, mais detalhes. O Mandelbrot argumentava que, se você for ver como é que esse processo ocorre ao refinar aí refinando a tua régua em várias escalas, né, é que isso aqui não parece convergir. Ou seja, que o comprimento da costa da Inglaterra é infinito, o que a costa da Inglaterra é uma curva não retificável. Tá? E isso é comum, tá? em situações, isso é comum em situações geográficas, digamos assim, né? Que um objeto que nem a costa de uma ilha, que nem a costa de uma ilha, é uma coisa contínua, mas irregular o suficiente para não ter um comprimento bem definido. Tá? Então, não é o único exemplo disso, tá? Em outras situações em que curvas não retificáveis aparecem de maneira bem interessante, natural, tá? Mas, enfim, essa é a definição. Se esse processo de medida, né, à medida que eu vou refinando, ele te dá um procedimento que é limitado, então a curva é retificável. Tá? Mas se eu quero mais regularidade, pega a gama, uma curva em Rn. Se gama de em Rn é diferenciável, a gente vai dizer que a curva é diferenciável no interior, né, no intervalo. Pega a gama de em Rn, diferenciável. Se a curva for diferenciável no interior do intervalo, eu vou dizer que a curva em si é uma curva diferenciável. Tá? Tudo bem, né? Me interessa falar em curva diferenciável num fechado, tá? E aí a exigência é que a curva diferenciável no fechado AB, se ela for diferenciável no aberto, tá? E os limites laterais que definem a derivada existem. Tá? Então, ela tem uma tangente bem definida nas extremidades também. Tá? Ela é uma curva que tem uma tangente em todo ponto, é isso que quer dizer ser diferenciável. Tá? Tem uma reta tangente em todo ponto, e as extremidades têm uma tangente bem definida também. Tá? Se gama de em R é contínua, eu vou dizer que gama se gama linha de em R é contínua, tá? Eu vou dizer que gama é uma curva de classe C1. Se além disso, né, aí isso é uma posse a mais. Se além disso, gama linha for contínua, então gama é uma curva de classe C1. Pelo teorema anterior, se a tua função for convexa, né, apesar de que uma curva não consegue ser convexa sem ser trivial. Tá? Mas tudo bem. Primeira observação, tá? Seja gama de AB em Rn C1, então gama é retificável, e a medida de gama é a integral de A até B da norma de gama linha de T dt. Tá? Isso aqui é um teoreminha de integração. Gama de TI menos gama de TI menos 1 é igual a delta de TI, integral de 0 a 1 de gama linha. Eu considero o segmentozinho de reta. Tá? Eu digo, olha, a diferença entre dois pontos, tá? Você pode obter, né, você pode dizer que, olha, isso aqui, na verdade, é uma integral pegando essa função linear e integrando. Tá? Né? Isso é uma continha. Bom, gama de TI, você pega gama linha de STI mais 1 menos STI vezes delta TI. Tá? Isso aqui é a derivada da função gama de T. Tá? Nesses termos de intervalo, e aí
né, o termo fundamental, isso aqui pelo termo fundamental do cálculo é a diferença do gama nas extremidades. Tá? Bom, mas sabendo isso, você tira a norma desse negócio, a norma gama TI menos gama TI menos, né? Gama linha TI menos 1 delta T é menor ou igual, tá, a isso aqui, tá? Subtraindo gama linha delta T dos dois lados, tá? E tirando a norma, menor ou igual a isso. Tá? Gama linha é uniformemente contínuo, então se o delta T for menor que epsilon, o integrando aqui, que é o integrando dessa integral aqui, é menor ou igual a uma constante sobre epsilon b menos a. Tá? Logo, né? Então, eu posso dizer que esse lado de cá, que é o que eu estou querendo estimar, é menor ou igual que norma de gama TI menos gama TI menos 1, que é menor ou igual a norma de gama linha TI vezes delta TI, mais C delta TI sobre 2B menos A. Tá. Da feita que você tem essas desigualdades, quer dizer, o ponto é, agora eu tenho duas desigualdades, uma para um lado, outra para o outro, usando essa identidade, tá? Eu posso somar isso aqui em I, tá? E identificar. De um lado, bom, primeiro eu tenho um termo pequeno, tá certo? Esses termos aqui são pequenos. Do outro, além disso, eu tenho somas de Riemann, quer dizer, que dão origem à integral de A até B de gama linha de T dt. Então, ainda isso aqui, se eu somar, isso aqui é uma soma de Riemann com um erro para um lado, isso aqui é a mesma soma de Riemann com um erro para o outro lado. Eu estou dizendo que essa norma, tá, a soma dessas normas está ali naquele intervalo. Então, né, com isso você conclui que a soma desses caras, tá, converge, tá, para o que acaba sendo, quando você vai refinando a partição, tá, acaba sendo a integral, acaba sendo essa integral, a integral de A até B de gama linha de T dt. Tá? Então, você identifica essas somas como somas de Riemann e, quando você faz o limite, quando a partição vai para zero, esse pedaço aqui, esses troços aqui são, né, a integral da norma. Tá? Então, o sup vai ser... Bom, enfim, né? Isso conclui. Tá bom? Perguntas? Então, a afirmação é que toda função C1 é retificável. Agora, tem muito mais coisa no mundo retificável do que coisa C1, simplesmente. Mas isso aqui está um pouquinho... né? Mas vamos lá. Não é coisa simples. F de ômega em R é contínuo. Gama de AB em ômega é uma curva C1. A integral de F ds em gama é a integral de A até B, F de gama de T, norma de gama linha de T dt. Isso aqui é a integral de linha. Isso aqui, eu não tinha definido isso ainda, né? Eu defini comprimento, né? E que quer dizer ser retificável. Então, agora pega uma função contínua e gama é uma curva C1. Eu vou definir a integral de linha de F ds sobre gama como sendo a integral de A até B de F de gama de T, norma de gama linha de T dt. E aí o ponto é, o que eu acabou de fazer é para argumentar que essa expressão, norma de gama linha de T dt, é o elemento de comprimento na curva gama. Então, eu estou integrando F contra o elemento de comprimento na curva e chamando de integral de linha. Tá? Então, eu estou calculando quem é. Então, estou imaginando que eu tenho uma curva, tá certo? Eu tenho uma função definida em cima da curva, eu quero calcular a integral. Quero definir uma noção de integral, né, em cima da curva. A primeira observação é que, tudo bem, né? Mas isso aqui, lembra, a curva é a imagem do gama, tá certo? Enquanto que esse gama de T é a parametrização. A pergunta é, essa integral de linha depende da parametrização? Se depende da parametrização, não tem muita graça. Então, deixa eu só mostrar como é que isso, o que acontece se eu tento mudar a parametrização. Pega essa função φ, né, indo no outro intervalo alfa beta em AB, tá certo? Com filinha positiva, uma função diferenciável com filinha positiva. Então, ela é
uma mudança de variável monótona aqui entre o intervalo alfabeto e o intervalo AB. E define gama til, uma nova parametrização da mesma curva, é gama de φ de tal. Então, isso aqui é a mesma curva, a parametrização diferente. Tá? Então, a integral de alfa até beta, então, usando a gama til para calcular a integral de linha, você tem a integral de alfa até beta, de f de gama til de tal, norma de gama linha de tal, til de tal. Tá? Agora, faz uma mudança de variável, chama φ de tal de t. Então, dt é filhinha de tal de tal, tá certo? Lembra, o gama til é gama de φ de tal, então isso aqui é f de gama de t. Tá? A norma de gama linha, agora você tem que calcular a gama linha de tal, tá certo? É gama linha de φ de tal, filhinha de tal, né? Você tira a norma, então você tem a norma de gama linha de φ de tal. A gama linha de φ de tal é a norma de gama linha de t. Tá? Norma de φ de tal de tal, que é φ de tal de tal, é a dt. Tá? Se você dessa mudança de variáveis, isso aqui é o dt. Então, essa integral aqui, que é a integral de linha usando a curva, né, gama til, tá certo? Usando a parametrização gama til, é igual à integral de linha usando a parametrização gama. Ou seja, a integral de linha é a mesma para qualquer parametrização que preserve a orientação. Desde que o gama vá, né, seguindo o intervalo e na mesma direção, tá? A integral de linha é a mesma. Tá legal? Isso era essencial para que isso aqui fizesse sentido, porque isso aqui é uma integral sobre uma curva e não uma integral que depende da parametrização. Então, vamos lá, um probleminha para vocês. Deixa eu só dizer uma coisa. A primeira parte, quer dizer, achar para que valores de alfa isso aqui é retificável, tá? Primeiro, essa curva aqui isso aqui é uma espiral infinita, tá? Então, para que valores a pergunta é para que valores de alfa, t elevado a alfa, cosseno de t, cosseno 1 sobre t, seno 1 sobre t, para que valores de alfa isso aqui é retificável entre 0 e 2π. Né? Lembra, isso aqui não está definido para t igual a 0, mas eu estou declarando que em t igual a 0, isso aqui é 0. Tá? Essa é uma curva contínua, na verdade, para qualquer alfa positivo. Tá? Isso aqui é uma curva contínua. A pergunta é, isso aqui é uma curva retificável? Para que valores de alfa? E essa segunda pergunta calcula a integral em gama de norma x quadrado ds, é bobagem. Não dá para fazer essa conta. Então, esquece essa segunda parte da pergunta. Faz só a primeira. Tá? São 4h17. Eu vou dar até 4h30 para vocês, tá? Então, esse segundo exercício, tá? Isso aqui é muito simples. A curva é gama de t cosseno seno t, então gama linha é menos seno cosseno 1. E a norma de gama linha é raiz de seno quadrado mais cosseno quadrado mais 1. Raiz de seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, então a norma de gama linha é raiz de 2. Então, a integral em z de gama em z ds é a integral de 0 a 2π. A componente z desse campo é t, vezes raiz de 2, que é a norma do gama linha de s, dt, que é a raiz de 2. Integral de t quadrado sobre 2, 0 a 2π, que é 2 raiz de 2. Seria 2π em 0 isso é 0, em 2π isso aqui é 4π quadrado. Então, 4π quadrado sobre 2 é 2π quadrado. Então, a resposta é 2 raiz de 2π quadrado. Tá? Pronto. Perguntas? Tá claro? O sea, ese z es la tercera componente de R3 que se viene en R3. Estaba mirando. A função z, né? F de... La z, proyección de R3. Z, la variable X, Y, Z.
Se eu tivesse sido um pouquinho mais coerente na maneira como eu estou desenvolvendo esse assunto, eu devia ter colocado a função f de x1, x2, x3 igual a x3. Né? Mas, enfim. No cálculo, a gente usa f de x, y, z. Né? Deixa eu ver como é que... Eu não tenho... Eu acho que eu vou... Deixa eu só introduzir isso aqui, tá? Mas eu vou cair... Eu acho que não, desculpa. Vou parar por aqui, por hoje, tá? E eu continuo na sexta-feira, que aqui eu já vou num outro assunto um pouquinho diferente, tá? E é preferível, como eu já são 4h42, né? É preferível começar esse assunto e já começar e continuar o assunto na próxima aula.